Agora a gente chama a Fernanda Manhota para falar sobre essa nova ofensiva de Donald Trump contra a imigração, né, Manhota? Você gostaria de dizer o seguinte: primeiro, boa tarde, uma boa sexta-feira. Olha só, não é exatamente uma novidade que o presidente Donald Trump haja dessa maneira, restringindo ainda mais a questão dos imigrantes, né? Foi, inclusive, uma promessa de campanha. Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. A palavra de ordem foi essa que a Priscila usava, né? Escalada. Não chega a ser uma novidade em absoluto, mas marca o início de uma nova abordagem diferente daquilo que vinha sendo praticado no primeiro mandato e agora no início, né, ao longo desse ano, no segundo mandato. Isso porque as políticas foram endurecendo com o decorrer dos meses, Débora, mas elas estavam, em geral, alinhadas ao princípio de restrição de entrada, seja para a emissão de novos vistos, né, mudando as regras do jogo para quem desejasse ir aos Estados Unidos de forma legal, seja restringindo, por exemplo, concessão de asilo ou mesmo a concessão de refúgio, ou, claro, se não fosse nesse sentido, fazendo operações massivas, bastante ampliadas, para tentar identificar e deportar grupos significativos de imigrantes indocumentados. Então, essas duas frentes vinham sendo as frentes dominantes, inclusive com momentos, né, que geraram uma enorme polêmica, inclusive no sistema judiciário americano, quando lá no governo anterior o presidente Trump decidiu selecionar nacionalidades, como agora ele novamente faz, para dirigir as suas ações de forma mais concentrada. Então, até esse ponto, não há nada de muito novo. Aquilo que se apresenta como talvez um passo além agora, essa escalada, tem a ver com essa abordagem que envolve residentes permanentes já estabelecidos, né? Então, quando ele fala de green cards já concedidos, de pessoas já integradas, algumas delas que têm a vida feita nos Estados Unidos, que, se a gente for analisar do ponto de vista da socialização, talvez em alguns casos elas tenham mais tempo nos Estados Unidos do que nos seus países de origem. E agora, com essa decisão de uma reavaliação retroativa, que é o que ele parece interessado em iniciar, o que se abre é uma grande insegurança sistêmica. Quer dizer, todo mundo que está no país, não apenas novos entrantes, não apenas pessoas indocumentadas, como era o caso antes, também pessoas regularmente registradas, pessoas que não tenham em nenhum momento enfrentado problemas, né, no seu tipo de permanência, no seu status legal, por conta da sua nacionalidade, de histórico do seu país ou histórico pessoal, podem eventualmente passar por um escrutínio muito mais significativo. E isso abre um enorme debate público, como a Priscila trazia. A gente ainda não tem muita clareza sobre quais vão ser os alvos prioritários, além dessa lista inicial que foi divulgada agora. Também não sabemos ainda com clareza qual vai ser a resposta do sistema judicial americano. A minha sensação, acompanhando o que já veio antes em governos do próprio Trump anteriormente, é que, caso a caso, vários dessas tentativas devam parar em tribunais locais e, em alguns casos, podem escalar para tribunais de mais alta instância, na tentativa de mostrar que há um excesso, né, por parte do governo Trump. A Priscila falava sobre a truculência do ICE e é interessante observar que isso não é apenas a avaliação de pessoas isoladas, de analistas que possam estar olhando essa matéria sob um determinado prisma. Quando a gente pega a pesquisa mais recente, Débora, divulgada pela Ipsos, que reflete a leitura da opinião pública americana, é bem interessante observar que, pela primeira vez, o governo Trump, considerando o primeiro e o segundo governo até agora, enfrenta a sua menor taxa de aprovação para assuntos imigratórios, né? Então, assim como na economia, o governo Trump vai sofrendo ali uma certa crise de reconhecimento, de legitimidade, chegando a números próximos aos de aprovação do Joe Biden, na imigração o mesmo acontece. Hoje nós estamos ali na casa de 40%, 41% de aprovação, o que é baixo em relação a números que ele já teve. E quando qualitativamente essas pessoas são questionadas
camadas do porquê dessa desaprovação, a palavra que mais aparece é excesso. Há uma leitura de que essa abordagem está sendo excessiva. Então, concluindo, mais um capítulo que, de novo, reforça esse olhar de segurança sobre a imigração e que inaugura mais uma saga, né, de disputa entre os poderes nos Estados Unidos. Débora.